Olá, meninas! Antes da gente ter cortado a modelagem, a gente precisava ter posicionado o fio, tá? Então, antes de cortar, nós vamos posicionar o fio. Depois eu vou gravar outro vídeo. Esses vídeos só vão servir mesmo para que vocês possam fazer a lição de casa. Nós vamos ter a apresentação dessa modelagem em sala de aula, mas para que vocês tenham material para fazer as atividades em casa, para fazer a lição de casa, eu quis gravar esse vídeo para que vocês pudessem olhando, relembrando e fazendo, tá bom? Muito bem. Então, antes de cortar desse jeito que eu deixei aqui, posiciono o fio em cada parte. Como é que a gente vai posicionar o fio? Nós vamos pegar a linha de esquadro e nós vamos posicionar na linha da cintura, antes de descer, antes de subir, porque é uma linha que estava em esquadro, tá ok? E a gente vai marcar o fio. Neste caso aqui, a das costas já não consigo posicionar, tá? Mas eu tenho aqui uma linha, ó, tenho a linha do tórax também que tá em esquadro, ainda consigo achar o fio nessas linhas aqui, tá? Posiciono aqui, ó, quando isso acontecer, ó, posiciono aqui na linha da cintura e vou marcar o fio. Posiciono aqui na linha da cintura o meu esquadro e marco outro fio. Mas aqui nas costas já perdi, tá vendo, ó? Porque eu subi. Mas eu tenho uma linha aqui que é a minha linha de tórax. Ufa, salvou o dia. Então, eu vou posicionar essa linha aqui, ó. Primeiro, eu acho daqui pra cima a minha linha de esquadro. Aí, depois que eu já achei, eu vou puxar ela pra baixo, ó. Só vou puxar ela pra baixo. Mas ela está em esquadro. Está formando o ângulo de 90 aqui na minha linha de tórax. Posiciono aqui em cima. E passo a linha. Agora, eu vou puxar essa linha lá pra baixo. Acerto a régua bem bonitinho aqui, de maneira que eu possa puxar o fio. Pronto. Marquei todo o fio do meu corpinho. Salvei. Ufa. Vamos falar um pouquinho do bojo? Muito bem. Uma vez que eu já escolhi o meu bojo, que eu já medi o tamanho, como é que eu vou medir o tamanho? Que eu vou achar o meu raio de busto, do mamilo até ao tórax, quanto tenho de raio. Uma vez que eu já decidi tudo isso, e eu já tenho um bojo 3D, nós vamos fazer uma crepagem. Então, nós vamos pegar a fita crepe e nós vamos posicionar, ó, no nosso bojo, tirando todo o ar, sem amassar o bojo. Vou pegar mais longa agora. Então, eu vou colocar toda na minha linha vertical, uma sobreposta à outra, ó. Eu coloco a primeira e a segunda, eu vou criando camadas, sobrepondo a primeira. Não são paralelas, são sobrepostas, ó. Vou sobrepor essa primeira. Tiro o ar, vou pegar maior, vou sobrepor essa primeira. E vou criando a linha, ó. Aperto para tirar o ar. E continuo. Faço isso em toda a extensão do meu bojo, sobrepondo ele do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Depois que eu fiz com essas linhas verticais, agora eu vou fazer as linhas horizontais. Da mesma maneira. Crio uma linha. E agora eu vou sobrepor as outras. Fita crepe maior, ó, sobrepondo. Gasta bastante fita crepe. Gente, a crepagem não é nada novo, tá? A gente já tem essa técnica, já é uma técnica antiga e ela super funciona. A gente pode fazer roupa na crepagem, a gente pode fazer a crepagem num corpo, num manequim, num bojo,
tá? Tudo que a gente quiser copiar a forma, a gente pode usar essa técnica de crepagem. Então, as fitas são sobrepostas. O mais indicado seria usar as fitas largas, mas as fitas largas têm um custo bem maior e a gente pode usar essa fita mais estreita também, tá bom? Depois que eu sobrepus todo o meu bojo, ficando desta maneira aqui, ó. Ai, que legal, já tem um pronto. Eu recortei todo o excesso, né, que ela criou bastante excesso, tá? Aí, tá vendo? Recortei o meu bojo. Com toda delicadeza, eu apertei ele aqui, ó. E vamos achar o nosso meio, o nosso centro. Meio aqui e meio aqui. Muito bem. Esse ponto aqui, ó, o meu centro, se a gente tiver dificuldade para achar esse ponto, eu sugiro a gente pegar uma fita métrica e marcar exatamente o meio, ó. Coloca aqui em cima, olha aqui, 14 centímetros. O meio é 7 centímetros, ok? Marquei o meu meio, marquei esse outro meio. E nesse momento, nós vamos fazer um recorte nesse bojo. Eu posso criar infinitos recortes nesse bojo. Horizontal, vertical, maior, menor. Mas agora a gente vai fazer mais ou menos o básico. Eu gosto de um recorte mais ou menos assim, olha. Do lado de dentro, eu vou deixar mais ou menos 3 centímetros. Marquei um pontinho. E esse lado aqui, que vai ficar para a lateral, vou marcar mais ou menos 4 centímetros, tá? Marquei esses 2 pontos, 3 aqui e 4 aqui. Isso é bem aleatório, tá? Agora, eu vou vindo e vou criar esse recorte, ó. Eu venho aqui, ó. E eu venho ligando ele, ó. Posso pegar uma fita métrica para me ajudar, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui. A fita métrica, ela forma uma linha reta e ela me ajuda, ó. Daqui até o centro, sem amassar muito o bojo, tá? Ó. Muito bem. E daqui até onde eu marquei, ó. Criando essa linha, ó. Aqui no meio. Deu pra ver? Ó, agora eu acerto ela. Deixar ela mais grossa. Muito bem. Eu criei um recorte no meu busto, no meu bojo. Então, eu tenho agora, eu dividi esse bojo em superior e inferior, tá? É muito importante eu marcar as partes agora, porque eu posso perder essas partes. Tá? Eu posso inverter essas partes. Então, eu gosto sempre de marcar superior e inferior. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma flechinha superior. Tá? E eu vou colocar outra flecha aqui, ó, embaixo. Tá vendo? E vou marcar aqui inferior. Muito bem. Agora eu vou marcar outra coisa aqui nesse bojo, ó. Este lado aqui vai ser centro. Lembra quando a gente posicionou aqui, ó, no centro? Então, eu vou marcar aqui centro e vou marcar aqui lateral. Ok. Então, aqui vai ser centro de C. Aqui também, na parte de baixo, é C. E aqui vai ser L de lateral, L de lateral, ok? Aí eu tenho aqui o recorte, tá? Eu vou marcar meio e meio, meio, tudo para não trocar, porque a gente troca, e meio, muito bem. E aqui eu vou marcar um ponto em comum, sabe, para me dar o pique? Aqui, ó, bem no centro eu vou dar um pique, tá? Aqui, caminhando aqui, eu vou fazer 2 piques, 1, 2, porque eu já sei que é meio.
E aqui na lateral vou fazer um pique só, porque essa costura tem que casar certinho, certo? Tá dando pra visualizar direitinho? Vou colocar desse jeito aqui, ó, ok? Agora o próximo passo é tirar essa fita crepe do bojo, tá? Nossa, eu tô quase tirando o bojo. Vamos lá. Só a fita. Aí, assim. Devagar, sem danificar o bojo e sem deixar ela grudar muito. Opa. Tem que manter ela inteira. Não posso danificar o bojo, mas também não posso danificar o meu molde. Esse bojo que eu tô usando é um bojo muito molinho, viu? Pronto. Muito bem. Ok. Tirei. Ok? Agora eu vou recortar, posicionar em uma folha sulfite, pra gente colocar margem de costura e criar o nosso molde para encapar o nosso bojo. Certinho? Muito bem. Vou dar uma pausa aqui enquanto eu recorto. Vou recortar nessa linha aqui, ó. Belezinha? E nós vamos voltar já com a folha de sulfite pra gente colocar a margem de costura.